Olhando para a sua vida agora, o que você gostaria que fosse diferente? E se eu te dissesse que tem uma coisa muito importante que talvez você nem esteja levando em consideração? Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Se a gente parar para pensar no que poderia ser melhor na nossa vida, é muito provável que os primeiros pensamentos sejam de que eu poderia ter um emprego melhor, que me pagasse mais ou talvez eu trabalhasse um pouco menos, eu poderia ter uma casa mais espaçosa, ou eu poderia ter um carro mais novo, ou quem sabe eu poderia ter dinheiro para fazer aquela viagem que eu e a minha família tanto merece fazer. Acontece que esse pensamento é um pensamento que leva em conta apenas um aspecto da experiência de ser humano. No vídeo de hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre essa ideia e a gente vai ver que existe um outro lado que na maioria das vezes é negligenciado e ele é tão ou mais importante do que esse lado das coisas tangíveis, daquilo que a gente consegue tocar, daquilo que a gente consegue encostar, daquilo que é material. A maior parte da nossa educação e da nossa formação é muito voltada para a sociedade que a gente vive, em que a gente precisa lutar, estudar e batalhar para ter condições materiais, para que a nossa família sobreviva, para que a gente tenha condições de subsistência, para que a gente tenha condições materiais de prover uma vida para a gente e para a nossa família. Esse pensamento, quando levado ao extremo e levado ao longo de uma vida inteira, acaba levando em consideração apenas um aspecto da experiência humana e desconsidera um aspecto muito importante do que é ser humano. Vamos pensar junto? Tudo que a gente experimenta, desde as coisas materiais até os nossos relacionamentos, qualquer coisa que a gente esteja experimentando na nossa vida passa por um filtro. E esse filtro, ele é individual, ele é de cada um. E é esse filtro que faz você quem você é. A gente está falando no seu conjunto de crenças, em como você enxerga o mundo, como você experimenta o mundo. Qualquer coisa que a gente viva na vida, material ou não, vai passar por esse filtro. Ou seja, se você está no emprego, quem vai julgar a qualidade desse emprego vai ser você, usando o seu filtro. Se você está numa casa, quem vai julgar a qualidade dessa casa ou quem vai aproveitar ou desfrutar ou achar ruim essa casa vai ser você, por esse filtro. Se você está num relacionamento, quem vai julgar a qualidade desse relacionamento, se está bom, se está ruim, vai ser você, por esse filtro. Qualquer coisa que você viva, você vai usar esse filtro para fazer esse julgamento. Quando a gente pensa em alterar alguma coisa na nossa vida e a gente pensa em alterar circunstâncias materiais, existe um pensamento que está por trás dessa ideia que pode ser perigoso se você está tentando buscar uma vida mais feliz, uma vida mais completa, uma vida mais leve, uma vida que seja mais sua. Por quê? Mudar as coisas materiais realmente vai mudar o cenário em que você vive. Afinal, se você trocar de emprego, se você trocar de carro, se você trocar de casa, você está conseguindo mudar tudo aquilo que está ao seu redor que você consegue enxergar. Vamos imaginar que você está vivendo a vida dos seus sonhos. Você tem o emprego dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos e você está fazendo aquela viagem que você sempre sonhou. E aí, nesse cenário, esse emprego dos seus sonhos, ele é muito bacana, mas por ser um emprego que paga tão bem, o emprego que te dá essas condições de viver essa vida que você sempre sonhou, ele é um emprego muito desejado. Infelizmente, lá na empresa, o ambiente de trabalho não é muito bom. Tem gente pensando em ocupar o seu lugar a todo momento. E você está preocupado com isso, porque a competitividade é muito alta. Então, a qualquer momento, se você der um deslize, você pode perder essa posição. E ao mesmo tempo, você também está a todo momento recebendo mensagem, demanda no seu celular, porque afinal, esse emprego que te paga tão bem, te dá essas condições, ele exige também muito de você e você precisa estar o tempo inteiro antenado no seu celular. E aí, você está nessa viagem que você sempre sonhou em fazer.
E chegando lá, vivendo essa experiência maravilhosa, você para ali para tirar uma foto e uma notificação na hora que você vai tirar a foto, com uma demanda que você acabou esquecendo que tinha que fazer, ou às vezes uma demanda nova que você tem que responder ali na hora. E ao receber essa mensagem, um gatilho de ansiedade é disparado dentro de você. E aí você se vê vivendo a vida dos seus sonhos, na viagem que você sempre sonhou, com uma crise de ansiedade. E aí eu te pergunto, como é que você está aproveitando essa vida dos seus sonhos? O que a gente está querendo dizer aqui é que existem dois grandes lados da experiência humana. O primeiro lado é o que a gente vive, e o que a gente vive diz respeito às condições materiais, à nossa casa, ao nosso emprego, às coisas que a gente consegue tocar e enxergar que fazem parte da nossa experiência. Isso realmente é muito importante. Mas existe um outro lado que é negligenciado e que é tão ou talvez até mais importante que esse, que é como a gente vive a vida. E quando a gente fala em como a gente vive a vida, a gente está falando do nosso universo interno. Esse grande filtro que enxerga, depura e experimenta tudo através dele. É aquilo que faz da gente o que a gente é. E é com esse filtro que, independentemente das condições materiais, a gente vai experimentar a vida. E ele é tão importante, talvez até mais importante, do que o que a gente está vivendo. Pegando naquele exemplo que a gente trouxe da pessoa vivendo a vida dos sonhos, a gente imagina que aquela pessoa tem todas as condições materiais possíveis para viver uma vida perfeita, uma vida digna de um feed maravilhoso de uma rede social. Acontece que naquele exemplo que a gente usou, o universo interno dessa pessoa estava totalmente perturbado. Então, de que adianta ter todas as condições materiais para viver uma vida perfeita e plena, entre aspas, e o filtro interno dessa pessoa, pelo qual vai passar toda essa experiência, está sofrendo, está com uma crise de ansiedade, a pessoa às vezes está sentindo pressão e todo esse cenário que nubla esse filtro interno vai fazer com que qualquer coisa que ele viva esteja nublada. Acontece que o universo interno, que está sempre com a gente, ele raramente é levado em conta quando a gente está avaliando a nossa vida e, às vezes, avaliando a vida dos outros também. O universo interno não sai na foto, apesar de que, se você abrir o seu feed, toda foto que foi tirada ali no Instagram, por exemplo, foi uma foto em que uma pessoa estava sentindo alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que é, mas quando a gente olha, a foto só mostra as condições, o que está sendo vivido e não como está sendo vivido. Se você se compara com essas pessoas, você está comparando apenas metade da informação disponível. Porque afinal, não tem como saber como aquela pessoa que tirou aquela foto, que está vivendo aquela vida, ela está vivendo integralmente. Porque metade do que está sendo vivido, e talvez a metade mais importante, você não tem a menor ideia. Então, às vezes, uma pessoa que está num cenário paradisíaco, tirando uma foto maravilhosa, numa viagem internacional, está fazendo tudo isso em sofrimento. Às vezes está passando por uma situação da qual você e todas as pessoas que deram like ali, e até, por que não dizer, pessoas que pensaram, nossa, eu poderia estar vivendo uma vida perfeita que nem essa pessoa, não tem a menor ideia do que essa pessoa está vivendo. A gente não tem a menor ideia do que os outros estão vivendo. E a gente vai falar disso em vários vídeos. Porque essa é uma questão muito importante. Assim como as pessoas, a não ser que a gente tenha muita proximidade, compartilhe o nosso universo interno em alguma medida com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas também não têm a menor ideia do que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala numa vida que seja satisfatória, numa vida que seja autêntica, numa vida
que traga para você um sentimento de satisfação, de pertencimento, de alinhamento com tudo que está acontecendo, não tem como a gente deixar esse universo interno de fora. Porque esse universo interno vai te acompanhar independentemente das condições materiais que você esteja vivendo. Como a gente é constantemente bombardeado por estímulos externos e até na nossa formação, na nossa criação, a sociedade exige que a gente vá e conquiste condições externas materiais suficientes para a nossa vida, para a vida da nossa família, é muito comum a gente ficar preso exclusivamente nesse aspecto. E o que a gente está propondo aqui no vídeo de hoje é uma reflexão sobre outro aspecto, sobre o aspecto de como você está vivendo a sua vida, como você vive as condições materiais em que você está. Por exemplo, pode existir uma pessoa que tenha condições externas a ela que sejam suficientes para ela ter uma vida boa. Mas, por alguma razão, o universo interno dela julga aquela vida que ela vive como insuficiente. Às vezes até fazendo com que ela se sinta inferior a outras pessoas. E nesse caso, por exemplo, esse universo interno vai trazer para essa pessoa uma sensação de insatisfação, uma sensação de que a vida dela não é suficiente para ela. E se ela ficar exclusivamente focada em alterar as condições externas, pode ser que ela consiga um emprego melhor, pode ser que ela tenha uma casa melhor, pode ser que até que sobre um dinheirinho, mas pode ser que isso não seja suficiente para que ela se sinta satisfeita, para que ela se sinta bem, para que ela esteja em paz com ela mesma. Do mesmo modo, existem pessoas que, às vezes, para o nosso olhar, não têm condições externas que sejam suficientes para o que a gente julgaria de uma vida que seja uma vida boa. Mas essas pessoas, elas têm um universo interno tão calibrado para viver aquela vida que a experiência dela enquanto ser humano experimentando aquela vida com aquelas condições materiais é uma experiência de paz, de serenidade, de satisfação. E as condições externas, nesse caso, não têm o peso que tem, por exemplo, para outra pessoa que está com o universo interno descalibrado para viver a vida que ela está vivendo. Nesse caso, eu pergunto, qual das duas pessoas está tendo a experiência mais satisfatória, a experiência mais inteira, a experiência mais em paz de ser um ser humano? É claro que a gente não está dizendo que buscar condições externas melhores seja injustificado ou não seja importante. Não é isso. O que a gente está tentando trazer luz aqui é que existe uma coisa tão importante quanto aquilo que está sendo vivido. E como você vive a sua vida é tão importante quanto o que você está vivendo. E aqui a gente precisa parar de confundir que viver com mais conforto necessariamente vai trazer felicidade, necessariamente vai trazer mais satisfação. Viver com mais conforto não é sinônimo de viver uma vida mais feliz. Não é a mesma coisa que viver uma vida com mais satisfação. Claro que ter mais conforto é melhor, mas se a gente tiver que sacrificar o nosso universo interno, sacrificar a nossa paz interior para buscar mais conforto, aí a gente precisa parar e pensar se isso realmente vale a pena. Se tudo que a gente vive passa por esse filtro, passa pelo filtro do nosso universo interno, a harmonia do nosso universo interno é tão importante quanto qualquer outra coisa que a gente esteja vivendo. E para melhorar a harmonia do nosso universo interno, a gente vai falar em vários outros vídeos aqui, mas a gente está falando basicamente em coisas que melhorem a nossa saúde mental. Atividades, seja que a gente faça, seja que a gente participe, que contribua para que internamente a gente esteja bem. E eu preciso construir desde já uma visão de mundo que consiga enxergar agora, ainda que seja em uma coisa ou outra na minha vida,
eu consigo enxergar satisfação, eu consigo estar satisfeito com alguma coisa na minha vida. Por isso a prática de gratidão é uma prática que é propagandeada há muito tempo como uma prática positiva que ajuda a construção da saúde mental, porque você se coloca predisposto a enxergar no mundo e enxergar na sua vida coisas que te trazem satisfação, coisas que você está feliz em estar vivendo, coisas que você está grato por estar participando, por estar vivendo. É importante desde já a gente construir essa visão de mundo, porque se a gente começa a imaginar que existe um lugar onde esteja a felicidade e que até eu chegar lá eu não vou ser feliz, ou seja essa felicidade um emprego, uma casa melhor, ou um carro melhor, ou um objeto de consumo que seja, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, quando eu tiver naquela posição. Se eu já construo essa visão de mundo, eu já estou construindo no meu universo interno de que a vida que eu vivo, ela já é uma vida que não tem satisfação. Só vou ter satisfação quando eu mudar essa condição externa e aí eu vou ser feliz. E eu vou te dar um spoiler. Quando você conseguir essa coisa que você acha que você vai ser feliz quando tiver, muito provavelmente não vai ser isso. Muito provavelmente, quando você chegar lá, vai ter outra coisa que você vai estar buscando, vai ter outro objetivo, outro lugar que você precisa chegar para ser feliz. E talvez você corra o risco de passar a sua vida inteira buscando um objetivo, buscando um lugar para chegar, sendo que você poderia ser feliz agora. Então, a gente começou esse vídeo fazendo uma pergunta. O que você gostaria que fosse diferente na sua vida? E a gente vai terminar fazendo um desafio. O que na sua vida você está satisfeito do jeito que está? Pode ser qualquer coisa, a mínima que seja. O que você consegue enxergar na sua vida que pode permanecer do jeito que está, que você está satisfeito? Quanto mais coisa a gente encontrar a satisfação em viver, na vida que a gente vive agora, melhor para a gente. Mais a gente vai estar construindo uma visão de mundo que seja uma visão de mundo que aprecia a vida que está vivendo, que não precisa ficar correndo atrás, buscando alguma coisa que não está presente aqui. E assim, quem sabe, com essa prática e outras, a gente não consiga construir um universo interno que não esteja preocupado em ficar mudando ou buscando outras coisas para se viver, mas um universo interno que esteja focado em apreciar o que está sendo vivido. Ainda que não seja tudo, mas se a gente conseguir apreciar a maior parte da nossa vida, eu tenho certeza que a gente vai construir uma forma de enxergar o mundo muito mais satisfeita, uma forma de enxergar o mundo muito mais inteira. E essa forma vai estar com a gente para viver o que quer que seja que a gente vá viver. E isso é um tesouro. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve e vem comigo pensar essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim.